Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o episódio 7 do Lipocast. 7 é o número da sorte, tá? Acabei de descobrir, daqui a pouquinho eu quero até saber mais sobre isso aí. E hoje com uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, eu quero, claro, pedir para você que está nos acompanhando aí, para se inscrever no nosso canal, tá bom? No Lipocast, para curtir também, dê um like aí para ajudar a gente no conteúdo, comente também o que você achou deste episódio, dos outros episódios também que a gente já divulgou, tá bom? Quero agradecer também aos nossos parceiros, Academia Lipoqueima, melhor aqui de Pará de Minas. Quero agradecer ao Billwork, escritórios compartilhados, o espaço aqui onde a gente está gravando mais este episódio. Agradecer também a Popstore, meu amigo Fausto, e ao cara do nosso audiovisual, Lucas Max, que também está aqui hoje, mais um episódio, né, Lucão? E, bom, vamos lá, vamos de papo, porque hoje temos assunto, né? Temos assunto, mas antes de tudo, primeiramente, Márcia Marzagão, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar conosco. O primeiro episódio gravado em 2023 e com o número 7, que você falou que é o número, eu não sabia, é o número da sorte. Então, obrigado pela sua presença aqui. E por que é esse número da sorte? O que o 7 é para você? Eu que agradeço a presença, é sempre bom estar em algum lugar que a gente tem espaço de fala, né, que a gente pode alcançar tantas pessoas diversas. Parabéns pelo trabalho, eu espero que vocês tenham êxito aí, a partir de agora. O 7 é um número tradicional, né? As coisas mais importantes do universo, elas são em 7. Então, eu costumo falar que é um número da sorte, né? O arco-íris tem 7 cores, as 7 maravilhas do mundo, as 7 voltas na muralha que derrubou, né? Do cerco de Jericó, que é tão famoso para quem é católico aí. Então, 7, sem dúvida, é um número que marca, né? Tudo de importante aí na história do universo como todo, então para mim é um número da sorte. Bom, e pra gente também, para você também que tá acompanhando aí, bom, cultura também aqui no Lipocast, a gente começando. Bom, ô Márcia, assim, a gente tem muita coisa para falar, eu vou deixar até a Márcia se apresentar também, porque você é advogada e você há alguns anos deu na teia de entrar na política. Bom, mas antes disso, e eu gosto de falar isso com os convidados, eu queria saber um pouquinho quem que é a Márcia Marzagão no campo profissional e fora desse contexto profissional, quem é a Márcia Marzagão também, enfim, quem é você, Márcia? Bom, eu costumo dizer que a minha vida ela é norteada por tudo que eu acredito. A minha profissão foi uma escolha que tem muita identidade comigo, né? Eu trabalho com direito penal há 14 anos, né? Estou fazendo 14 anos de carreira esse ano. De um tempo para cá, 5 anos atrás, eu aumentei meu escritório, criei uma banca ali multidisciplinar, que é formada só por mulheres, inclusive também por um contexto, né, pelo qual eu comecei minha carreira e vi ali a dificuldade da mulher no mercado de trabalho jurídico. Então eu quis ali oportunizar para quem estava começando mesmo, uma história na advocacia, né, sem aqueles enfrentamentos tão difíceis que eu tive no começo por ser mulher, né, por estar começando, principalmente numa área que é tão masculina. O direito, além de ser muito masculino, um ambiente masculino, o direito penal em si é mais masculino ainda. Então, eu criei esse contexto justamente por isso. E nessa esfera profissional eu sou isso, eu sou uma profissional que acredita no direito como uma fonte de transformar a vida das pessoas, que é o mesmo motivo que me levou para a política, que eu acredito que também é uma fonte de transformar positivamente a vida das pessoas. E no campo pessoal, meus amigos costumam dizer que a Márcia é totalmente diferente da Márcia do Instagram, né? Que é a Márcia que fala dos signos, que eu adoro, que é a Márcia que conta as histórias, porque eu acredito que por mais que a gente tenha aquela exposição ali que é real, né, que eu passo ali a minha vida real, existem muitas coisas que só as pessoas que estão muito próximas de mim dividem comigo, que são esses momentos, né, minimalistas, esses momentos que realmente dão sentido à vida. Então eu sou ali extremamente afetiva, não parece, mas é verdade. Todo mundo tem uma impressão muito brava de mim, mas a verdade é que eu sou muito emotiva mesmo. E tem todas essas histórias intimistas aí de quem mais convive comigo e que faz narrativas
sobre mim, né? Não é a Márcia do salto, do escarpão, do fora e nem da câmara, né? É uma pessoa comum, como qualquer outra, né? Despida de tudo isso e que tem também muitas fragilidades, né? Além de tudo. Você falou de signos aí, qual que é a gente tem que conversar um pouquinho antes, você falou que você acredita mais no seu ascendente, né? Qual que é o signo e o ascendente aí? Eu sou de Câncer, né? Que é um dos signos mais emotivos do zodíaco, todo mundo fala Câncer é só coração, mas eu tenho muito do meu ascendente, que é Escorpião, que é uma personalidade bem forte, né? E ela revela muito sobre mim. Eu tenho essa característica mesmo, principalmente quando eu escolho fazer alguma coisa. Então, esse posicionamento de enfrentamento que eu tenho sobre as decisões que eu tomo, elas vêm muito mais do meu ascendente do que do meu próprio signo, né? Eu traço ali um objetivo e eu crio mecanismos de alcançá-los com determinação, com coragem, com força, que estão mais ligadas ali ao meu antecedente mesmo. Ô Márcia, bom, eu sou de touro, então eu não sei meu ascendente. Assim, eu não é questão de signo, eu era assim, eu sou touro, mas eu não sei o que é touro. Aí um dia eu fui ler e a primeira coisa que eu vi é que touro tem muita fome, que come muito. E eu falei, sou eu mesmo. Mas não sei meu ascendente. Mas vamos lá, você advogada então, vai completar 14 anos. Eu achei interessante você falou, assim, ainda hoje então quer dizer que o direito, essa área do direito ainda é um pouco machista? Eu tinha uma visão até, claro que antigamente sim, mas hoje eu vejo muitas mulheres advogando na área, então quer dizer que tem um pouco disso ainda, você acha? Tem muito. Os ambientes, eu falo inclusive até dos 3 poderes mesmo, tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo, buscar essa condição de igualdade. Quando eu falo igualdade, eu falo no sentido mais profundo dessa palavra, eu falo de igualdade em oportunidade mesmo. Não é uma igualdade que fragiliza ou que diferencia para dar privilégio, mas é simplesmente oferecer as mesmas oportunidades. Elas são muito diversas, assim, distintas até, e muitas vezes elas são até restritas, eu posso dizer. É um ambiente complicado, a gente vê que hoje melhorou muito, já caminhou muito, a gente vai caminhando com isso, né? Porque as mulheres, elas se destacam, a gente vê aí mulheres em cargos de liderança que realmente quando elas conseguem estar ali, conseguem alcançar essa função, elas se sobressaem muito. Então, esse talvez é um dos motivos pelo qual que existe ainda esse preconceito e essa barreira para que elas cheguem, né? Porque quando elas chegam, de fato, elas fazem acontecer onde elas estão. Porque eu estava pensando que quando você estava respondendo, você está no direito penal, e muitas vezes é até um ambiente muito pesado dependendo da situação. Quando você começou lá há 14 anos, como é que foi assim, esse seu início? Você já queria mesmo essa área ou foi meio que você começou no direito e o direito foi te cursando para essa área? Como é que foi? Não, eu sempre fui muito decidida quanto ao que eu queria. Eu, quando comecei na faculdade, eu fiz um estágio, ainda no 2º período eu comecei a fazer um estágio na vara criminal, e quando eu comecei ali a ter contato com os processos, a ver a tramitação, eu tive a certeza que eu queria ser advogada e criminalista. Eu fiquei ali por 2 anos e posteriormente eu fui fazer, por coincidência, um estágio ali na prefeitura. Eu fiz um estágio no departamento de complicitação. Eu adorava fazer o estágio, eu gostava do contato com o direito administrativo, mas eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria fazer na minha carreira. E quando eu me formei, eu não tive dúvidas, eu passei na prova da OAB, e na época eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero abrir um escritório de advocacia, eu quero ser advogada criminalista. Ela falou assim, o quê? Você tá doida? E tem esse pejorativo, né? Porque a advocacia criminal, ela é criminalizada pela sociedade até hoje. A gente já evoluiu muito, mas infelizmente ainda existem pessoas que atacam a profissão. Você fala no sentido de, por exemplo, de criminalizar, defendendo bandido. Sim, inclusive, esse foi um ataque que eu já sofri na tribuna da Câmara Municipal, né? Tentando ali denegrir a minha imagem. O vereador usou a tribuna para falar, eu não vivo de defender bandido.
Então, além de pesado, é de uma ignorância tão grande, porque até para que se aplique uma pena justa a uma pessoa que praticou um delito, o advogado ele é essencial, porque sem ele isso seria impossível. Então, o que a gente faz ali, até as pessoas compreenderem que a advocacia criminal, ela nada mais é do que a defesa na aplicação da legislação da forma correta, a gente passa um processo difícil até de aceitação muitas vezes, né? Então, enfrentar isso não é fácil, é um caminho difícil a ser percorrido, mas é necessário, né? Quando a gente quer, é necessário. Então, eu comecei muito jovem ainda, e aqui em Pará de Minas eu me recordo que eu fui a primeira mulher a assumir mesmo essa postura de advogada, criminalista, e a abrir um escritório sozinha. E eu sou muito feliz de olhar para trás e ver que eu abri as portas para tantas outras que vieram, porque hoje a gente tem várias mulheres nessa área aqui em Pará de Minas. Então eu acredito que para elas, por mais difícil que seja, já foi mais fácil, né? Porque eu já tinha ali começado e feito vários enfrentamentos que não foram fáceis, mas foram necessários, né? E é uma frase que eu sempre trago comigo. Só alcança o propósito quem suporta o processo. Então, a gente passa por um processo, por uma experiência, até que a gente tenha êxito no que a gente acredita e deseja. Você, assim, tem alguma história que você recorda, assim, de algum momento que você falou assim, meu Deus, que eu escolhi essa área, eu podia ter escolhido, assim, algum momento que um cliente, alguém que você defendeu, que você viu e falou, nossa, acho, não queria estar defendendo essa pessoa, teve isso? Na verdade, se a gente não consegue separar a defesa técnica da pessoal, a gente nunca vai ser um advogado criminalista, porque todos os advogados criminalistas são pessoas idôneas e que não concordam com a criminalidade. Então, ali você não atua em defesa do crime. E isso você precisa ter muito bem desvinculado, porque senão a advocacia ela se torna impossível para você. E, assim, os momentos mais marcantes da minha carreira e mais desafiadores, sem dúvida, não foi na defesa técnica mesmo, mas foi ali quando eu me deparei com as injustiças, sabe, do judiciário. Porque eu já atuei em procedimentos com pessoas que realmente eram inocentes e que elas só estavam ali no sistema prisional porque elas já tinham nascido ali condenadas a todo tipo de injustiça, e isso não tem nada a ver com vitimismo, mas isso tem a ver com a cor de pele, isso tem a ver com a desigualdade social, isso tem a ver com a falta de recurso financeiro para ter uma defesa técnica. Eu atuei muito tempo, assim, é uma comarca que eu sou muito grata, que abriu as portas e me transformou na profissional que eu sou hoje. Eu posso dizer que foi Nova Serrana, que não tinha defensoria pública, e eu atuei como dativa em muitos processos lá. O juiz foi me nomeando assim por confiança, e isso me pôs diante dessas situações, e quanto mais eu vi isso acontecer, mais eu tinha certeza que eu queria atuar ali em defesa de garantir mesmo, sabe, o direito daquelas pessoas para transformar a vida delas de alguma forma. E mais do que isso, né, construir através de políticas públicas, porque eu sempre estive ali, não na política com mandato eletivo, mas eu sempre trabalhei à frente de conselho municipal, tentando caminhar com política pública que pudesse minimizar os efeitos da desigualdade, principalmente em razão de uso de drogas e álcool, que é o que a gente mais vê que existe no sistema prisional. E acho que também assim, é a fonte de muito crime, né? O tráfico e tudo mais. Mas você falou um negócio interessante, injustiça do judiciário. Eu não vou recordar agora quem que até foi um advogado, mas tem mais tempo que eu vi isso, que ele falou que a justiça é muito assim, de ponto de vista, não tem um conceito padrão. Porque quem está fazendo a justiça são seres humanos, né, que têm uma bagagem cultural e tudo mais. Você acredita assim, na justiça mesmo, pelo que você já acompanhou, por tudo que você já viu, não só no direito penal, mas em todas as esferas, você acredita na justiça mesmo? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, então eu acredito na justiça, porque se a gente não acreditar nela,
nós estamos perdidos. Infelizmente, hoje a gente vive um contexto em todos os aspectos que o judiciário, ele é acionado como nunca. Tudo hoje é judicializado. Então, assim, as pessoas não conseguem mais ter um diálogo, por exemplo, para resolver o defeito de um produto. Então, tudo vira demanda judicial. Tudo se torna moroso, o judiciário está sobrecarregado. Entretanto, se a gente não acreditar na resolução através dele, fica impossível de caminhar com as questões que fogem do nosso controle. Eu acredito sim na justiça, mas a injustiça, quando eu cito ela, não é nem por quem opera, mas é pelo contexto que o judiciário está inserido. Um processo, por exemplo, que demora 5 anos para ser concluído, muitas vezes, quando se tem um resultado, ele já não mais satisfaz a pessoa que ajuizou naquela época pelo tempo que se passou. Então, isso é uma injustiça. Entendi. Não que a justiça não funcione, mas o contexto dela de operação, a forma com que ela hoje é aplicada, infelizmente, muitas vezes ela é injusta. Entendi. Não, nesse ponto eu concordo. Eu acho que o Brasil, a gente vê muitas vezes as pessoas falar, porque o Brasil não tem lei. Acho até que existem leis boas, mas a aplicação dessa lei, por causa desse contexto que você falou, né, não só no judiciário, mas em outros lugares também, meio que fica inviável, né? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou pensando aqui, não sei se você vai concordar. O menor, quando ele comete um crime, a gente está falando a assunto era polícia, a gente mudou para crime, a gente vai entrar nesse assunto. Mas o menor, quando ele comete um crime, ele tem que cumprir uma medida socioeducativa, né? Eu vou falar por mim, talvez eu esteja totalmente errado, mas eu raramente vejo menores cumprindo essas medidas. Não sei nem onde que cumprem essas medidas. Tem isso mesmo, assim, você percebe isso também, que às vezes há dificuldade, o poder público às vezes não consegue fornecer os equipamentos necessários. Olha, eu posso te dizer que a legislação penal brasileira de cumprimento de pena é uma das melhores que tem. Entretanto, ela não funciona por falta de aplicabilidade. E isso se dá em razão da falta de investimento do governo em políticas públicas eficientes para que o sistema prisional seja educativo. Tanto a questão do menor no socioeducativo, que ele vai cumprir ali uma medida diferenciada pela prática de crimes análogos, né, que a gente aplica ali os crimes do Código Penal à tipificação, só que com medidas socioeducativas, e tanto no próprio sistema prisional. O que não funciona é a legislação? Não, é a falta de aplicabilidade dela. Hoje a gente não consegue vagas para internar menores. Os juízes estão trabalhando? Estão. Eles estão aplicando? Estão. E quando consegue uma vaga, não é pedagógico, porque a pena ela tem um caráter pedagógico. O que se espera? A forma que a execução penal brasileira foi construída é para quê? Para que a pessoa que foi punida pelo Estado, durante aquele processo, ela compreenda que ela não pode mais cometer um delito e seja reintegrada na sociedade de uma forma que ela vá conviver, né, sem praticar qualquer crime novamente. Entretanto, você joga uma pessoa num sistema prisional falido, que não comporta nem as pessoas, o que ela vai aprender? A pena vai cumprir a função? Não vai. Então é como se a gente enxugasse gelo constantemente. As pessoas muitas vezes elas saem piores. Por exemplo, se você prende ali um réu primário, que é simplesmente um aviãozinho, e pela ineficiência do judiciário ele demora tanto tempo no presídio a sair novamente, ele cria laços ali e sai com uma margem de prática de delito maior. É uma escola para ele, né? Ele vai sair ali com contatos que vai aperfeiçoar. Então aquilo ali foi inteligente, aquela prisão, ela cumpriu o fim? Claro que não. Então não dá para atribuir a responsabilidade à legislação. Nós temos, por exemplo, uma Constituição de 88 que até hoje o Brasil não consegue cumprir. E aí? Você vai criar outra?
Você não está conseguindo cumprir nem a de 88, você vai criar outra legislação? O Código Penal de 1940. Nossa, mas é muito... Ele teve algumas alterações, o processo de alteração é difícil, 1941. E aí, você vai criar outras normas se nem essas estão conseguindo ser cumpridas? É difícil. Então, a gente tem uma discussão muito mais ampla. Enquanto o poder público não investe em políticas públicas capazes de dar sustentabilidade às normas existentes, a gente não vai evoluir. Pode-se criar mais 1 milhão de legislações que elas não serão cumpridas. Eu concordo. Assim, igual eu falei, não fornece às vezes os equipamentos necessários, né? Tanto de mão de obra ou questão estrutural. Vamos mudar agora essa rotina? Vamos fazer aqui? A gente vai falar daqui a pouquinho. Eu quero saber por que você resolveu entrar na política, então, depois, né, dessa sua experiência no direito penal, mas eu quero aqui primeiro falar da Academia Lipoqueima, tá bom? Uma parceira nossa aqui no projeto, no Lipocast. A Academia Lipoqueima aqui em Pará de Minas, bem no centro da cidade, salão amplo, muitos equipamentos para você, tá? Não tem aqui de ficar esperando, o pessoal lá também muito bacana, tanto os profissionais que trabalham lá, quanto também quem faz lá também, tá? O ambiente é muito bom, tem o salão de musculação, tá? Com aulas desde 5 horas da manhã, tem aulas de HIIT, meia hora de treino para você que quer perder aí, ó, 2023 chegando, projeto verão. Seguinte, meia horinha só de treino, você pode fazer no seu horário do almoço, depois do serviço, tá bom? Tem zumba, tem também o spinning, tá? Tem muita modalidade lá, você pode seguir aí, Academia Lipoqueima, tá bom? No Instagram, a gente vai deixar aqui o link, o perfil para você estar seguindo, e você pode marcar sua aula experimental, tá bom? Gratuita, para conhecer lá os trabalhos lá, tá? Academia Lipoqueima aqui em Pará de Minas, quero mandar um abraço pro Gustavo, que tá aqui. Um abraço mais curto, um abraço para o Horácio, mais longo, e para toda a equipe lá da Lipoqueima, ok? De volta aqui então, para a gente continuar o nosso papo aqui com a advogada Márcia Marzagão, e agora a gente vai falar sobre política. O Márcia, 2020, nas eleições, eu fiquei sabendo, eu queria que você confirmasse essa história, que você não, inicialmente nas eleições, porque começa muito tempo antes, né? Você não queria participar, assim, você não estava sendo cotado ali para participar, e foi um pouquinho de última hora. É verdade mesmo, assim, você resolveu entrar, parece que o partido, o PSDB, né, ele te chamou para entrar, assim, faltando pouco tempo para a eleição? Na verdade, só para as pessoas entenderem, né, que é meio de paraquedas, mas não é minha história na política, eu sempre tive à frente de política pública social. Eu sempre representei a OAB em conselho, né, eu presidi o COMAD, fui membro do COMAD, hoje eu estou à frente do Conselho da Mulher, tudo pela OAB, sem qualquer viés político. Nunca fui filiada a nenhum partido político, nunca tive interesse e nem intenção de concorrer a nenhum cargo eletivo. Mas a vida, ela vira, né? E acaba que ela te coloca onde que você precisa estar. Eu penso assim, que é para tornar as coisas mais leves. Senão você vai assim, meu Deus, por que você me colocou nesse lugar? Mas, quando foi em 2020, até meu amigo Ale, né, que infelizmente faleceu, o Alexandre Keuff, ele sempre foi muito político, ele já tinha concorrido a uma eleição anteriormente, ficou de suplente pelo PSDB, né? Infelizmente ele não obteve êxito, e a partir daí ele ia lançar uma campanha. Até então o PSDB só tinha a intenção de ter um candidato a prefeito, que ainda não estava muito bem definido, e num primeiro momento eu acredito que o Ale sairia até de vereador novamente, porque ele tinha grandes chances de ser eleito, até pela última eleição que ele tinha disputado. E ele foi um dia lá no escritório, a gente conversando, e ele falou assim: Márcia, eu queria te convidar para você apoiar a nossa campanha que a gente vai lançar do partido. Eu falei assim: Ale, eu não quero me envolver com política, porque envolve muitas coisas, inclusive vai misturar com a imagem do meu escritório, e eu não tenho essa intenção. Aí ele falou: não, mas vamos lá então, só para você conhecer o partido, para você saber como é, o que a gente está disposto a fazer. E se você gostar,
você nos apoia. Eu falei assim, não, tudo bem, eu posso ir lá para conhecer, mas eu não vou lhe prometer. Que eu não queria vincular a minha imagem a nenhuma campanha política, porque eu sempre tive uma independência de atuação profissional, inclusive à frente dos próprios conselhos também ali, que eu acho que se eu pensava, né, naquele momento que vincular isso à política, por tudo que eu vi, por toda a repulsa que eu tinha muitas vezes da falta de eficiência de política, não seria algo positivo. E eu me recordo que eu fui no PSDB, eles marcaram uma reunião ali na sede do Daimon, e o primeiro dia que eu cheguei lá, eu já tive uma impressão muito positiva, porque quando eu cheguei lá, eu vi pessoas que eram tipo como eu, pessoas que já tinham sua vida completamente bem resolvida, grandes profissionais idôneos, que estavam ali para discutir política. E isso já é um viés muito importante. Você tem pessoas que não estão na política por algum interesse financeiro, que eu acho que esse é o maior mal da política, né? São pessoas ali que vão por um salário, que não teriam condição nem competência de ganhar um salário, que ganham na política e completamente desestruturadas, despreparadas. Então, aquilo ali já me deu uma esperança. Eu falei, gente, aqui tá diferente, né? Do que a gente tem na cidade, especialmente. E aí, eu lembro que a gente conversou sobre a ideologia do próprio PSDB. O PSDB é um partido de centro-esquerda, é um partido que tem uma visão para a política social, e isso é uma coisa que mexe muito comigo, a questão da desigualdade social. É uma coisa que me sensibiliza muito, essa situação que existe, porque eu fico pensando assim, por que tem pessoas como nós que nascem tão privilegiados e outras que não? Então eu até me sinto assim no dever de contribuir de alguma forma para que a vida dessas pessoas sejam diferentes na medida do que eu posso fazer. E o plano de governo do PSDB para aquela campanha era maravilhoso, e eu tinha ali uma resistência com o que viria de política de Pará de Minas, que é o mais do mesmo, né? Sempre aquela política de coronéis, aquela política de troca de favor, de conchavo, sem nenhuma perspectiva mesmo de planejamento, de evolução, nada propositivo que a gente almeja e espera quanto cidadão. E aí eu pensei, gente, mas se eles ganharem isso vai dar bom. Isso vai funcionar, é uma esperança. Era o Geraldinho e o Alexandre, né? Não, só que não estava definido. Foi essa etapa que concorreu, mas nessa época ainda não estava. E foi assim no começo do próprio ano. Sim. E aí, logo depois dessa reunião, eu fui em mais uma e falei assim, gente, eu acho que eu vou apoiar eles. Eu me senti assim, eu sempre gostei de me posicionar em política, eu sempre usei minha rede social. Eu tenho uma rede social que ela não foi construída agora porque é moda, ela é de anos. E eu gosto até de postar que, tipo, há 10 anos atrás eu estava me manifestando quanto ao que eu entendia sobre a política, e isso está registrado e é eterno, e é muito interessante ver, né, que esse meu posicionamento quanto a isso não mudou. E eu falei assim, olha, eu me sinto no dever de como cidadã, se eu quero que as coisas mudem, eu fazer parte dessa mudança. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu vou apoiar vocês. E depois eles acabaram definindo a chapa, e nesse meio termo o Daniel me convidou, que é o filho do Eduardo, para filiar no PSDB. Eu falei, não quero não quero, Mentira porque dessa. eu não tenho pretensão de ter nenhum cargo eletivo, eu vou ajudar no que puder. E ele, não, mas você não precisa se filiar para ter um cargo, você pode vir para o partido só para trazer suas ideias, você já está no conselho, isso vai ajudar muito a caminhar com o que você defende no conselho, enfim. E aí a gente ficou nessa conversa, aí eu falei assim, gente, eu filei, não filei, será que eu vou, não vou? E aí nesse meio termo ele foi me convencendo, e eu não achava meio que meus documentos para mandar, eu fui mandando meio que, mandava uma coisa, mandava outra, não achava o título, que fica guardado, só de 2 em 2 anos, ainda tinha só o físico, não estava muito funcionando digital. E aí acabou que ele conseguiu o meu título e me filiou. E nisso passou, mas o combinado até então é que eu só apoiaria. E quando começou a registrar as candidaturas, que me parece que é em agosto, é bem pouco antes da eleição. Aí eles começaram no PSDB, vai, Márcia, você tem que se candidatar. Aí é o canto da sereia, né?
porque se você tiver um mandato, vai ser melhor para você defender suas pautas, suas bandeiras, que você já faz no conselho. Então eu falei, não vou não, gente, eu não vou de jeito nenhum. A advocacia é minha prioridade, né? Sempre foi. Eu não quero abrir mão. Aí na época eu lembro que até o Daniel, ela falou assim, olha, o legislativo tem muito a ver com o direito, você não tem que abrir mão, não tinha impedimento realmente, né? A gente pode continuar exercendo a advocacia sem qualquer impedimento. E aí eu lembro que eu conversei com minhas meninas no escritório e começou a brotar uma ideia mesmo. E eu consegui organizar, eu já tenho um escritório muito estruturado. E eu falei, só que se eu for, eu vou ser diferente, eu não vou lá só para fazer uma reunião, eu vou trabalhar na Câmara, mas eu também não vou deixar meu escritório. E eu consegui organizar ali com as minhas meninas de trabalhar meio horário no escritório e meio horário na Câmara, dividir meu tempo assim, porque eu também já queria ter essa transparência com quem votasse em mim. Se era para eu pedir voto, as pessoas iam saber, desde o primeiro momento que elas estavam votando em mim, que eu ia dedicar a metade do meu dia ao meu trabalho da Câmara, que não é só a metade do dia, isso foi uma ilusão que eu criei, né? Eu queria controlar como se eu controlasse o operacional do escritório. Não tem né? como. Impossível. Não tem como. E aí, quando eu decidi, eu lembro que o Daniel falou assim, nossa, agora a gente tem que conferir se te filiou no prazo, porque tem aquele prazo de corte. E, por incrível que pareça, eu fui filiada no último dia que podia. Se demorasse um dia a mais, eu não podia disputar as eleições. Aos 45 seu nome apareceu. Exatamente. Ele me filiou naquele período de corte, no último dia. Você foi eleita com 698 votos. 98 votos. Eu me lembro que quando teve a eleição, era uma conversa que tinha mesmo aqui na cidade, e eu sempre defendi isso. Eu acho que você até mesmo falou da igualdade, né, de homens e mulheres. Na Câmara passada, eram 17 vereadores, todos homens. Na retrasada que tinha uma que era a Guiguinha. E aí foram eleitas você e a Irene. Ainda achei pouco, mas respeitar o processo, né? O sistema é assim. Você acha também que foi pouco esse número? Você acha que realmente tem que trabalhar a igualdade? Como é que você vê essa presença feminina na política, principalmente aqui na cidade? Com certeza. Eu acho que eleger 2 mulheres já foi um grande passo para a transformação, né? Porque não dá pra gente sonhar com o que a gente não vê. Então, enquanto você não vê as mulheres ali na política sendo protagonistas, você não vai acreditar que é possível você estar lá, né? Isso dá esperança, isso abre caminho para outras mulheres terem vontade e participar. Só que ainda é muito pouco, né? Esse parâmetro, porque infelizmente comigo eu não posso dizer isso, pelo contrário. Eu sei que o meu partido me convidou, não foi para cumprir cota, que não é o meu perfil, pelo contrário mesmo, né? O meu partido fez de tudo para que eu fosse eleita contra todos os outros candidatos, com as mesmas condições, eu disputei as eleições, com o mesmo material. Enfim, o investimento na minha campanha foi igual de todos os outros vereadores, né? Então, mas a gente vê que as outras mulheres vão para cumprir cota mesmo, que elas não fazem nem campanha, que os próprios partidos se manifestam nesse sentido. Então, ali na própria filiação, no próprio registro de candidatura, a gente vê que já tem um corte, né? Eu tô te registrando para cumprir uma cota, né? E o parlamento, ele precisa, para cumprir a função dele, ser diverso e plural. E eu defendo muito isso. A gente precisa ali de homens, mulheres, negros, brancos, periféricos, lésbicas, né? Gays, enfim, a gente precisa dessa diversidade para que o parlamento cumpra a sua função, né? Que é política pública para todos. Mas hoje, por exemplo, a gente vê que infelizmente isso está muito distante, né? Mas estamos caminhando para melhorar. Nós precisamos encorajar as pessoas para que elas assumam seus papéis. Se elas querem defender uma bandeira e uma pauta, que elas estejam ali. Por exemplo, hoje a gente não tem ninguém ali ativista pelas pessoas negras na Câmara de Pará de Minas. Não temos, se eu não estiver enganado, o que vai me passando aqui, não temos um vereador negro. Não, negro que tenha essa bandeira
e tem o ativismo por essa causa, a gente não tem. Não temos. Da gestão passada tinha um doutor N, mas não sei também se ele... Mas ele não tinha essa bandeira como pauta principal. E quando eu falo de representatividade, eu não falo da cor da pele. Eu falo de você ter dentro de você aquelas bandeiras e pautas que tudo que chegar no parlamento, você vai ter um olhar para aquela pauta que você defende. Porque o que acontece? Por mais que a gente tente pensar políticas para todos, obviamente, eu não vou conseguir imaginar a realidade da periferia. Por mais que eu esteja lá fazendo projetos e que eu convivo, é diferente se alguém periférico estiver sentado na cadeira e tiver um projeto na mão para discutir sobre ele. Que está ali há muito tempo, é um lugar de fala que existe, isso é real, isso não é bobagem. Isso existe, né? Você, para defender alguma coisa e defender aquilo com propriedade, ter êxito naquela defesa, você precisa mais que tudo de viver aquilo. Então isso faz muita diferença. Por isso que é tão importante defender essa pluralidade e até mesmo essa alternância, sabe? Eu sou completamente contra essas eleições tão consecutivas, igual a gente tem parlamentares ali de 20 anos na Câmara que a gente vê que não tem construção de nada relevante, na minha opinião, como cidadã. E essas minhas opiniões duras e pontuais é o que realmente causa o desconforto, né? O que resultou até da minha cassação. Mas essa é a verdade e parlamento é para ter crítica também. Essa é a nossa função quanto sociedade, não é para você bajular e adular político. Eu falo que a Câmara Municipal de Pará de Minas, por muito tempo, ela teve ali remunerada a maioria de pessoas que faziam a função de um assistente social sem formação. O parlamento não é para isso, não. E eu combati isso duramente. Nossa, né, cultura errada. Porque eu acredito que em um dado momento, antes ali de existir o SUS, talvez essa seria a função real de um parlamentar. Porque quando a gente não tinha esse acesso, que foi um marco divisor, quando o SUS foi de fato instituído no Brasil, eles faziam esse trabalho porque as pessoas não tinham esse acesso, eles conseguiam um remédio, eles conseguiam um atendimento, mas a partir do momento que implantou-se um sistema único de saúde, ele precisa funcionar e o papel ali já se inverte, só que eles não evoluíram igual era necessário e continuaram formando verdadeiros currais eleitorais, que é o que eu também sou totalmente contra. E isso você dá muito trabalha ali em cima, eu acho uma das políticas mais covardes que existem. Você trabalha em cima de uma fragilidade para se manter no poder. Então isso para mim é inadmissível, é uma coisa que eu sempre repudiei muito e sempre combati muito, sabe? O sistema precisa funcionar de forma que ele dê condição para as pessoas não terem que procurar um parlamentar para arrumar uma consulta. Isso não é função de parlamentar. E até porque, assim, você acaba que você... Não é a função, ele muitas vezes prefere fazer isso porque é o que vai garantir, na minha opinião, tá? Agora eu vou falar até como um cidadão também que acompanha, isso dá mais voto do que, por exemplo, um vereador estudar ali o projeto de lei um mês, nossa, elaborou um projeto de lei maravilhoso que vai contemplar a conta pública do município, vai ser mais eficiente em alguma coisa, vai gastar menos e ser mais eficiente. Ótimo, que é uma função dele. Só que isso, às vezes, para o cidadão, não, mas que assunto chato, não quero saber disso, eu quero saber se eu consigo levar a minha tia para atender lá em BH. Então, eu acho que tem meio disso também, assim, não estou falando que, né, quem faz isso eu acho que é errado, mas eu vejo que parte da população entende que o papel do vereador é esse, por essa cultura errada que foi se criando. Então, tipo assim, nossa, o vereador não quis me ajudar, não levou o meu parente para lá, não me fez isso. Então, acho que é um pouco de culpa nossa também. Assim, eu vejo assim. Na verdade, eu vejo sobre uma outra perspectiva. A questão da população não entender a real função do parlamento é porque ela carece do básico. Se todas as pessoas tivessem acesso ao SUS da forma que deveria, a exemplo, ela jamais
acharia que a função de um vereador é conseguir consulta ou fazer transporte. Recorreria, que já é por exemplo, isso já tem no município. Então eu acho que, assim, eu sempre vejo que o problema, a gente, quando está na condição de resolver, é quando a gente chama ele pra gente. Como que eu transformo isso? Eu fiz esse trabalho árduo no meu gabinete todo o período que eu estive lá, porque uma das maiores demandas que eu tinha era essa. Você me leva a Belo Horizonte? Você arruma uma consulta? Era educar as pessoas e falar, olha, quem faz isso é o poder público, porque você paga por isso. Se você compra um pão na padaria, uma parte daquele valor vai para custear isso. Então a gente precisa exigir que o poder público faça isso por você, que você não tenha que vir aqui me pedir para fazer isso. E a minha função é exigir que o poder público faça isso. Então, essa consciência, ela precisa ser repassada para a sociedade. E aí, quando a gente empodera a pessoa com um direito, que a gente mostra para ela que é um direito dela e um dever do poder público, a gente consegue caminhar nesse aspecto de política. Porque as pessoas precisam conhecer o direito, entender o dever do poder público para ver qual que é a real função de cada ente. E quando ela se empodera e ela entende é o meu direito, ela mesma consegue começar a exigir. E é por isso que hoje a gente vê uma reviravolta na cidade de uma população se manifestando contra a Câmara Municipal. Porque hoje as pessoas têm condição de entender que o que eles entregaram a vida inteira não é a função deles, que aquilo não resolve os nossos problemas. Acho que aí você falou até bem, acho que a rede social nisso ela ajudou do ponto de informação, né? De facilitar, claro que muita informação errada, é triste, mas quem quer buscar mesmo essa informação consegue através de sites, perfis mesmo, né? No Instagram, eu não uso mais Facebook, tem gente que tá lá. Tem muita gente que usa, a gente precisa começar a disseminar em todos os meios, porque as pessoas usam todas as formas. E elas, assim, gostam, porque faz parte do dia a dia, né? Bom, pessoal, antes da gente conversar aqui, continuar o papo, daqui a pouquinho a gente vai falar de verba indenizatória, tá? A Márcia entrou na Câmara e falou, pá! Toma! Que foi o primeiro projeto. Foi o primeiro projeto, Márcia? Na primeira semana que eu tava. Primeiro projeto, a gente vai falar daqui a pouquinho o que foi esse projeto aí. Mas eu quero falar agora das nossas empresas que nos ajudam aqui. E eu quero destacar a Bework, escritórios compartilhados, tá bom? O espaço que a gente está gravando aqui, salas muito bem estruturadas, muito bem organizadas, limpas, tá bom? Então você que está aí, que precisa fazer algum atendimento, você que precisa de um tempo, um local para você trabalhar e estudar, Bework, tá bom? Aqui em Pará de Minas, na rua Benedito Valadares, bem ao lado da Brinquelê, tá bom? Aqui no cruzamento com a Rua do Rosário. E você aqui tem planos personalizados. Se você precisar por dia, por hora, ou mais dias, tá bom? Você pode conversar com a equipe, com a Bruna, que tenho certeza que você vai encaixar aí num plano muito bacana e vai poder utilizar o espaço, que é muito bom, tá? É bem acessível, bem no centro aqui de Pará de Minas, tá bom? O Instagram da Bework a gente também vai deixar aqui para você. Você vai segue lá o Instagram, tá? E entre em contato e eu vou te passar também o WhatsApp do Bework. Até tem informação que às vezes eu até me perco, ó. 37 99168 5097, tá bom? Mas o Instagram também, se você seguir lá, dá para entrar em contato e fazer aí, quem sabe, né, um plano aqui com a Bework. A gente recomenda porque realmente é muito bom. Quero agradecer também a Pop Story do Fausto, meu amigo Fausto, Pop Story aqui pertinho, na Rua do Rosário. Essas canecas aqui, ó, que a gente está, né, utilizando aqui, são da Pop Store, tá bom? A personalização também toda feita lá. Você pode passar sua arte, eles vão produzir para você, tá? E além das canecas, também você pode personalizar taças, garrafas térmicas, copos térmicos, squeeze, tá bom? Uma ótima opção para presente e tem ainda uma variedade de produtos de personagens, blusas, artigos de decoração, bonecos, chaveiros e muito mais, tá?
Popstore, segue lá também, você vai acompanhar lá todos os produtos, tá? As novidades que a equipe vai postando, tá bom? Um grande abraço para todo mundo aí da Popstore. Bom, de volta aqui então no Lipocast para a gente falar então desse primeiro projeto que a Márcia apresentou, que aí eu acho, Márcia, que foi ali o seu divisor de águas ali na Câmara. Porque você entrou e era um projeto que era a verba indenizatória. Eu queria que você primeiro explicasse um pouquinho, né, para quem está acompanhando o que é essa verba, e que teve um certo impacto porque era uma redução de um benefício que o vereador tem, e já havia essa discussão em Pará de Minas. Nossa, o vereador ganha muito. Então você foi lá e propôs isso. Como foi essa ideia de propor? E assim, explica pra gente também como foram os bastidores da votação, das negociações ali, porque já rendeu polêmica desde quando você protocolou ele na Câmara. Na verdade, na minha primeira semana do meu mandato, né, eu fiz o projeto e protocolei. Ele era um projeto extremamente polêmico. Outros vereadores já tinham tentado entrar com esse projeto anteriormente, mas não caminhou, e sempre tem essa questão dos bastidores da Câmara, que eu falo que eles são nocivos. A palavra que eu dou aos bastidores da Câmara, as articulações, é essa. E quando eu articulei isso, já existia o interesse de acabar com a verba indenizatória, não só minha, é claro que ninguém constrói nada sozinho, né? Eu tinha ali muito alinhamento com um grupo, a gente podia dizer que a gente era um grupo de 8 pessoas, e quando a gente escolheu o Toninho ali para ser presidente, ele seria tipo o voto de Minerva, para que esse projeto passasse e fosse aprovado. Então, quando eu protocolei, praticamente a gente já tinha os votos. E eu usei o que eu sei fazer de melhor, que é a mobilização popular, através do meu Instagram, das mídias que eu tenho influência, para levar para a população essa discussão. Uma das coisas que eu mais queria era que a população participasse da política de Pará de Minas ativamente, conhecendo a realidade da Câmara. E o que é a verba indenizatória? Por que eu queria tanto acabar com ela? Primeiro, porque eu acho que é um absurdo. A Câmara Municipal ela já custa muito caro para Pará de Minas. Ela tem uma estrutura enorme. Eu falo que aquele prédio ele é um elefante branco, porque é um prédio que até hoje ele não conseguiu ser acabado. Isso sempre tem uma nova etapa, né, que vai... Uma nova etapa e um prédio que está depredado, cheio de infiltração, com a pintura cascando, que não é utilizado. A maioria dos vereadores, isso eu falo porque eu fiquei lá e trabalhei lá todos os dias, porque eu trabalhava lá por meio horário todos os dias, entram ali, dão uma volta e vão na reunião ordinária. Então ele é um prédio que tem um alto custo pelo que ele é utilizado. E além disso, além do salário que para mim é enorme, para vários vereadores que recebem, e eu falo isso porque a maioria deles, e não sou eu que estou falando, é a declaração de imposto de renda que está disponível para quem quiser ver no site da Justiça Eleitoral, não ganha ali 2/3, nunca ganhou 2/3 do salário que é da Câmara, né? 2/3 até jogando alto ali demais. Podia falar 1/5, para te falar a verdade. É mesmo, porque eles não ganham como fora da Câmara. É só olhar a declaração de imposto de renda, está disponível para todo mundo ver. Ainda tinha ali essa verba que eles torravam com gasolina. Era 1.041? No final, né? Ela já foi até 2.000, mas quando eu entrei já era 1.000 e tinha os campeões da verba indenizatória ali que usavam os R$1.000 de gasolina todo mês. Agora, olha, a finalidade da verba é para despesas inerentes ao mandato. Eu moro numa cidade onde praticamente eu consigo me deslocar a pé. Pela produtividade da Câmara, pelo que entrega, um vereador falar que ele gasta R$1.000 de gasolina para exercer o mandato dele é um desatino. Tanto que a maioria deles está denunciado pelo Ministério Público por improbidade, por utilizar indevidamente esse dinheiro. Esse dinheiro, assim, só para o pessoal entender, ele tinha que fazer um tipo de declaração do uso? Ou era só entregar a nota fiscal? Completamente informal, na minha opinião. A forma com que... Porque
o que acontece na Câmara, né? Quem cria a legislação são eles. Quem cria a forma são eles. Então, tipo assim, você sabe como é que isso funciona, né? Onde que isso chega. Eles faziam ali uma simples declaração com o posto. Olha, é tão absurdo que tinha ali vereadores que abasteciam 2 carros, enchiam o tanque no mesmo dia. Mas, Entendeu? Tipo assim, é surreal. Eles passavam, então, assim, que eu tô entendendo, eles passavam, eu posso gastar R$1.000, toma aqui, gastei os 1.000, mas não demonstrava a forma como eles gastavam. Porque aí, na verdade, essa verba, a finalidade dela seria para despesas inerentes ao mandato, que não é deslocamento. Porque isso é uma coisa que você já gasta em qualquer trabalho que você tem. E a Câmara, ela é um trabalho. Você tem despesa para trabalhar em qualquer lugar. Você vai se locomover. Então, seria ali, na minha opinião, que seria utilizado de uma forma propositiva. Se fosse fazer uma especialização relacionada ao poder legislativo em uma outra cidade, para reembolsar ali, por exemplo, os gastos com aquela especialização. Seria mais ou menos nesse sentido a finalidade, né? Despesa, por exemplo, lá você poderia, tipo, assinar jornal. Gente, sabe? O dinheiro público não é capim. Então, eu tinha muita raiva dessa verba. Eu sempre tive, principalmente porque a gente sabe como que eles utilizavam para financiar essa política que a gente repudia, né? Que é essa política ali assistencialista, covarde, né? Tudo que a gente deseja que acabe em curto prazo. E ali eu acho que começou a Primeira Guerra Mundial da Câmara Municipal comigo, né? Porque essa tramitação não foi fácil, né? Eu fui muito atacada, porque a política que eles se dispõem são essas. Na primeira semana, eu nunca vou me esquecer disso, eu tenho guardado, eu tenho um acervo. Eles fizeram uma figurinha minha, pegaram uma foto que, inclusive, está no meu Instagram, das quais eu tenho muito orgulho, de uma formatura de um projeto que eu concluí dentro do sistema prisional, na porta do presídio nessa data, e falaram: a vereadora está representando bem a cidade. Porque essa é a política que eles se dispõem a fazer. E eles rodavam essa figurinha. Covarde, tentando me denegrir. Sempre foi assim. Eu fui atacada de todas as formas com esse tipo de post. Cada vez que eu vinha com uma pauta propositiva, com uma pauta que ia combater alguma coisa que era um benefício, eles me respondiam assim. Mas teve assim, como que eu posso falar, negociação durante a apresentação, porque ele foi votado, se não me engano, em abril, o projeto? Teve algumas negociações, eles tentaram que a verba durasse até o final desse mandato e extinguisse a partir do próximo. Eles tentaram fazer umas tratativas dessa forma, mas eu estava muito firme com o que eu queria. Tentou-se fazer uma manobra jurídica para barrar o procedimento. Infelizmente, ali a gente tem um jurídico na Câmara Municipal que é político e não é jurídico, né? Inclusive, um jurídico que eu denunciei ali por vários motivos, que responde hoje processo de inquérito civil público ali. Mas eu consegui caminhar e vencer. Foi o primeiro grande desafio, né? Então, foi um tema muito complicado e eles não me intimidavam com isso. Quanto mais eles tentavam me denegrir e me atacar, mais eu me sentia fortalecida, porque eu tenho muita certeza do que eu construí. E isso não era coisas que iam macular a minha imagem. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho de falar que eu trabalho com direito penal, eu tenho profissão. Então, assim, isso não é uma coisa que me ataca e que me envergonha de forma alguma, pelo contrário. Então, assim, eu caminhei, consegui vencer e eu acredito que a população tem uma gratidão mesmo por isso, né? Até hoje as pessoas me abordam e falam sobre isso, que é um marco divisor. Foi a primeira coisa que eu consegui ali acabar de privilégio, porque eu via como um privilégio mesmo. Você acha que foi o principal projeto apresentado na Câmara durante esses 3 anos? A gente vai entrar no 4º agora. Não só seu, eu falo no geral. Eu acho que atendeu a expectativa da população como um todo, sim. Porque os outros projetos, eles são meio pontuais. Eles vão atender um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, se a gente pauta ali, quando eu construí um projeto que instituiu o Comitê de Violência contra a Mulher, ele vai atingir, obviamente, as mulheres.
né? Então, assim, quando eu pautei ali um projeto de acessibilidade, ele vai atingir relativamente as pessoas que são interessadas, que têm alguma deficiência ou que precisam daquele projeto para restabelecer seus negócios. Então, que é de interesse comum mesmo, que alcançou todas as pessoas, eu acho que foi um dos principais projetos, até porque não é uma pauta de Paradiminhas, é uma pauta de Brasil. Ninguém aguenta mais político com privilégio torrando o nosso dinheiro. Porque hoje, se você parar para imaginar, a gente tem 17 parlamentares que recebem um salário de R$10.000. Se você pegar a produtividade da Câmara, você capota. Tem vereador ali que, se tiver feito nesses 2 anos 10 requerimentos de tapar buraco, rua, é muito. E isso é sério, porque... É muito sério. Isso é uma pergunta que eu estava para te fazer, porque assim, para quem está do lado de fora, R$10.000 é muito dinheiro, independentemente se a pessoa ganha 20 mil ou R$1.000, é muito dinheiro. Só que assim, às vezes, para quem está lá dentro, para você que exerceu a função de vereador, você pode falar, não, 10 mil é muito, mas a responsabilidade é muito grande, a função, eles fazem isso. Você acha, então, pelo que você falou, né, esses 10 mil com a produtividade, né, atual da Câmara, é muito, então? Demais! Olha, R$10.000 para você ganhar um salário desse na iniciativa privada, você tem que ter qualificação técnica, você tem que ser foda no seu segmento, você tem que estudar, você tem que entregar muito resultado. Concordo totalmente. Então, por aí você faz a avaliação. E olha lá se você ganha 10 mil. Né? Porque você ainda vai sofrer uma carga tributária tão grande que você tem que reinvestir no seu negócio se você for dono. Se você for funcionário na iniciativa privada, eu desconheço pessoas que tenham um salário desse consolidado, porque essa realidade para a iniciativa privada, funcionário, ela é muito distante. Você tem que escalar uma carreira muito grande, principalmente a nível de Paradiminhas, e a gente vê hoje ali vereadores que ganham R$10.000 que não dominam o português básico. Esse é outro ponto que eu defendo. Acho que tinha que ter um processo seletivo, como tem para entrar na Câmara. Eu nem acho em si um processo seletivo, porque senão eu acho que a política até perderia essa pluralidade. Se a gente começar a torná-la seletiva, o parlamento não vai cumprir a sua finalidade. Entretanto, o que eu acredito? Eu posso não ter competência técnica, porque eu não tenho que ter para ter um mandato eletivo. Eu posso ser simplesmente alfabetizado para ser um vereador. Entretanto, eu tenho que formar uma equipe com profissionais técnicos que vão fazer com que o meu mandato seja produtivo e entregue pautas importantes para a cidade. Uma crítica que eu vejo muita gente fazer é de questão de nome de rua, de homenagem, e a gente vê muito fazer isso, né? Não sei nem se tem uma lei que exige fazer isso, né? Mas assim, é porque eles realmente... Na verdade, eu falo que essa Câmara agora, como a gente começou a levantar a bandeira, porque eu sempre fazia relatório quantitativo, qualitativo, porque eu trabalhei na Câmara igual eu trabalho no meu escritório. Então, eu meço a minha produção quantitativamente, qualitativamente, que é mais importante do que quantidade. E eu falo que a única coisa que eu não fiz na Câmara foi dar nome ruim e oferecer homenagem. O resto eu fiz tudo, porque, olha, eu acho que isso não é função de vereador. Eu acho que a Câmara sempre se resumiu isso, e não sou eu que estou dizendo. O portal da transparência tá para mostrar que, se você consultar pelo nome de vereadores, tem vereadores, por exemplo, que na última legislação passou 4 anos fazendo 10 requerimentos de tapar buraco. Isso justifica um salário desse? Não. Assim, até falando na questão, voltando das homenagens, eu até nem sou contra fazer homenagem, eu só acho que fica muito marcado, porque a gente vê muito quando tem homenagem, faz uma cerimônia e tudo mais, divulga, e eu, assim, eu fico com esse pensamento, tá ganhando 10 mil, e o que está divulgando pra gente é homenagem? Será que, pra mim, não bate? E eu acho assim, nem ser contra ou a favor, mas eu acho que a cidade como um todo, por exemplo,
ela já oferece muitas homenagens para quem é um bom profissional, para quem se destaca. Todas essas grandes mídias oficiais, elas presenteiam, elas têm um critério. Agora na Câmara nem critério tem. O critério ali é mais um que eu vejo, né? Isso não desmerecendo, porque existem muitas pessoas que são homenageadas, inclusive eu sempre votei favorável a todas elas, porque eu entendo realmente que as pessoas mereciam as homenagens, não que elas não mereciam, mas a gente vê ali fins políticos naquelas homenagens, o que eu acho que não se justifica. Né? Eu acho que essa não é a principal função do legislativo, não é isso que a gente espera do poder legislativo. E infelizmente é o que se tem. Hoje a gente tem isso, né? É uma coisa que é muito combatida, mas parece que eles insistem e encontram o interesse da população, né? A gente vê a população posicionando de uma forma e eles estão posicionando de outra. Eles continuam caminhando contra o interesse da população porque é uma bolha. A Câmara Municipal, ela é uma bolha. Sentam-se ali 17 pessoas, né? Hoje eu vou falar o grupo dos 13, né? Que foram os que caçaram meu mandato, que estão super alinhados. Até que o vereador Marcílio mesmo falou, a gente é unido, a gente caça o mandato. Ele falou isso muito claramente, como se eles fossem donos do poder, né? Como se as pessoas não estivessem ali representando as outras várias que as elegeram. Ele se autoelogia por projeto de dar nome de rua, projeto que replica lei federal, então eles se sentem assim, nossa, eu estou fazendo algo foda, tipo, não estou fazendo nada. E posso fazer nada uma de crítica relevante. que, talvez, enfim, é uma crítica que eu realmente tenho, que nem foi nessa legislação não, nessa gestão não, foi na passada, um projeto foi da gestão passada, o outro eu não sei, você pode até me ajudar, às vezes foi nessa, que é o projeto dos fogos de artifício, que é um projeto bacana, mas beleza, vou ligar para quem para reclamar? Quem que é que fiscaliza? Não tem. E o outro projeto é o projeto que estipulava que não poderia ter, esse acho que foi o Carlinhos do Queijo, não poderia ter nos ônibus da TURI, tinha que ser o motorista e o trocador. Porque a TURI estava com apenas um motorista, então isso estava gerando reclamação, eles fizeram um projeto, achei bacana, tem que ter o motorista e o trocador. Tá, e você vê no ponto de ônibus aqui, o pessoal pé da vida por causa disso, e sobrecarregando o motorista está lá, está cobrando, não tem fiscalização. Então assim, são dois projetos que eu acho que são interessantes, mas a gente vê que na prática mesmo, não está sendo, é só eu apresentei esse projeto aqui, mas ele está funcionando? Pois é, aí é onde que a gente cai no principal ponto da falta de eficiência do Poder Legislativo. Se você pegar o histórico da Câmara Municipal, você não vai encontrar denúncias no Ministério Público contra o governo. Se você encontrar, é de alguém que estava dando birra, igual uma criança da 5ª série, brigando com o prefeito, aí te faça uma denúncia. Você não vê ali uma denúncia construída, inteligente. Pelo contrário, a gente vê a Câmara torcer contra as denúncias que a gente faz. Isso aconteceu comigo. Pra dar errado. Eles falam assim, olha, as denúncias não dão em nada. Que tristeza que elas não dão, gente. Pelo amor de Deus, porque o que está acontecendo é um absurdo. Vocês têm que torcer para dar certo. Só que não. Quando interessa formar uma base para o prefeito, que é tipo o que acontece na Câmara hoje, eu falo que a Câmara hoje ela é homologativa. Você não tem uma oposição do governo na Câmara. Esses dias, a gente conversando num grupo de discussão política, eu falei que o Elias conseguiu unir os poderes. Ele uniu os poderes, ele não tem oposição não, tudo que ele manda passa. Hoje, o que seria o líder dele? Porque tem que ter um líder. Ele não tem um líder indicado, ele não quis indicar, inclusive a gente pediu e ele não indicou líder de governo, mas não precisa não. Ele não precisa de líder, não, ele tem a maioria para passar o que ele quiser. Olha, nós tivemos um maior absurdo aqui, que foi discussão na cidade inteira, você vai lembrar disso, a homenagem que o Marcílio fez ao Wagner. E ali eu quero excluir a competência do Wagner. Eu não estou falando sobre ser ou não competente, mas eu estou falando sobre o ato de forma pontual. Onde já se viu fixar na galeria de benfeitores do município quadro de alguém que está em exercício
de função pública remunerada, o qual você tem que fiscalizar. Isso é desvio de finalidade evidente. Então, assim, são coisas que não são... Aí você vê uma Câmara completamente que te desanima, porque o que ela faz é isso. Desse ponto do Elias, você falou da maioria, você acha que é vamos dizer, um mérito do Elias ter conseguido essa maioria, ou é um ponto fraco do Legislativo de não se opor ao que tem que ser, né, contrariado mesmo do Executivo? Porque é normal essa oposição, né? Mas é isso que você falou, que hoje a Câmara ela é homologativa, né? Então, você acha que isso é um ponto positivo para o Elias, que ele conseguiu abarcar os vereadores, a maioria, ou é um ponto negativo da Câmara que não faz essa oposição? Positivo seria se ele conseguisse sempre ter a maioria em razão da política que ele oferece ser extremamente foda, o que não é. Então não é mérito nenhum. A gente sabe muito bem como que essa base é construída, principalmente nos bastidores da Câmara. A gente sabe como que ele até um dado momento, ele tinha uma oposição na Câmara ao ponto de quase ser cassado. Quase que foi aceita uma denúncia, inclusive com fatos gravíssimos do Elias, né, quanto gestor público, que ia cassar o mandato dele. E a partir daí começou-se uma articulação, e a gente sabe muito bem o que aconteceu nesse caminho, que transformou. Então isso não é mérito, isso aí é barganha, né? Foi se barganhando. E a Câmara completamente em desvio de função, porque a sociedade paraminense está completamente insatisfeita com o sistema público de saúde, completamente insatisfeita com a educação, que a gente mais vê é reclamação quanto à falta de vaga nas creches, por exemplo, completamente insatisfeita com a cidade, com o planejamento urbano, com o transporte público, e a Câmara conferindo homenagem para os secretários, batendo palma para o prefeito e fazendo base para ele. Então a Câmara está completamente desalinhada com o interesse da população. E a Câmara representa a população. Então eu vejo que a população não está representada. Mas aí vou voltar em outro ponto aqui. Você acha que nesse ponto da população não está representada também é culpa dos cidadãos? Porque as reuniões de Câmara que eu acompanhei, e eu estou me incluindo nessa, tá? Como cidadão eu não vou na reunião. Eu acompanho pela profissão, né? Então as notícias. Mas nas reuniões que eu fui, assim, pouquíssimas pessoas, e algumas eram assim, repetidas. Estava na reunião passada, vai de novo, semana que vem vai, que acompanha. Então, assim, essa falta de presença lá no Legislativo, nas reuniões, você acha que também um pouquinho assim, facilita mais esse trabalho de, não que eles estejam escondendo, mas de não tem pressão? Acho que a palavra é essa, não tem pressão. Eu vou te responder com uma resposta que eu já até falei aqui anteriormente, que ela serve para tudo. Responsabilidade a gente chama pra gente. E eu, como uma parlamentar que fui eleita, né, que hoje fui caçada pelo sistema corrupto, mas fui eleita pela população democraticamente, chamo esse problema para a Câmara, para a gente resolver também este problema. Por que as pessoas não acompanham a reunião? Você sairia da sua casa às 6 horas da tarde, depois de trabalhar o dia inteiro, para ouvir leituras de requerimento pedindo para trocar a lâmpada, tapar buraco e proposições para conceder homenagens, nomear ruas, votações de projeto executivo que você não sabe nem o que é e não tem discussão nenhuma do tema, apenas é homologado? Leitura de ata também é uma coisa extremamente entediante. Então, assim, será mesmo que a culpa é da população? Porque quando tem um projeto propositivo, a população vai. Aí as pessoas às vezes falam assim, eu já ouvi isso, mas as pessoas só vêm quando interessa elas. Eu falei, gente, mas é isso mesmo. Só que se você pautar políticas públicas relevantes para a cidade inteira, você sempre vai ter público. Sempre vai ter alguém interessado naquele projeto pontual. As pessoas não vão sempre para ouvir todos os projetos, porque elas também têm outras tarefas a serem desenvolvidas,
né? As pessoas trabalham, as pessoas estudam, então elas se desdobram para ir quando a pauta é de interesse delas e isso não é nenhum defeito. Mas, assim, já teve algum projeto que você lembra que teve uma participação mais expressiva lá? É pontual, por exemplo, quando você tem ali um projeto para servidores públicos, eles vão se fazer presente. Quando a gente teve o projeto ali da acessibilidade, os comerciantes, eles se fizeram presente. Quando a gente teve ali o projeto para os motoristas de aplicativo, eles se fizeram presentes. Entendi. E assim você vai diversificando a presença no Poder Legislativo, porque você tem pautas de interesse público que as pessoas têm interesse na construção delas. E ali eles procuram no gabinete para melhorar o projeto, para dar sugestão. Agora, fora isso, gente, as pessoas não vão ali mesmo não, porque eu recebendo para estar ali, achava completamente desgastante ouvir aquilo. Eu acho, inclusive, falta de inteligência até hoje, mas a Câmara ela não evolui, né? A gente tem um sistema para ser usado de votação eletrônica, que foi o primeiro requerimento que eu fiz no primeiro mês que eu estava na Câmara, que até hoje não foi implantado, que já está disponível, e até hoje o vereador sempre levanta para votar contrário ou favorável ao projeto. Até estavam para colocar, mas o Senado, uma parceria com o Senado, alguma coisa assim. Não precisa disso não, eles não conseguem ligar o tablet a algum deles e por isso que não funcionou até hoje, porque tá tudo funcionando. Já foram feitos vários testes, mas eles não se adaptam, tem vereador que não se adapta com o sistema eletrônico. A realidade da Câmara Municipal, meu amigo, é essa, são essas pessoas que recebem 10 mil pessoas que não conseguem se adaptar a votar pelo tablet. Então, a falta de implementação de tecnologia, que, consequentemente, chama a atenção e melhora a questão de transparência, melhora todo um contexto, desanima as pessoas. Então, é culpa da população? Será? Quando a gente está na função, eu acho que a gente é eleito para chamar pra gente. Responsabilidade a gente chama, porque a gente sentou para resolver o problema. Por que as pessoas não vêm? Eu tentei levar as pessoas para a Câmara de todas as formas. Eu fiz um canal direto no meu gabinete de WhatsApp, que eu criei um número só para isso, que ficava com a minha assessora o tempo inteiro disponível para sempre falar com as pessoas, porque eu sei que é difícil para elas. Chegar até você, né, ir na Câmara, mas aí eu conseguia chegar perto das pessoas, eu fui até elas e eu conseguia pautar coisas de relevância que vinha da população. Entendi. Assim, ainda vou continuar com essa tese, que eu acho que o cidadão tem um pouco de culpa nisso, nessa questão, mas a parte do interesse eu concordo, quando tem interesse, tem essa atividade maior, né, daquilo que está sendo discutido. Mas daqui a pouquinho a gente vai continuar o papo, e aí a gente vai falar, eu quero entender mais sobre esse processo que foi na cassação do seu mandato, né, foi quebra de decoro, né, que eles alegaram. A gente vai conversar um pouquinho também. Bom, mas antes da gente seguir o papo aqui, quero falar do Lucas Marques, o cara do nosso audiovisual, tá? O Vitor Marinho, que esteve aqui com a gente no último episódio, ele até comentava com a gente, 2023 está com planos novos, e esses planos aí, ó, tá passando pelo Lucão, tá bom? Ele tá cuidando da parte lá do audiovisual dele, toda a produção, a gravação, e ficou muito bacana. O Vitor já até postou o primeiro vídeo, e sim, você que tá querendo em 2023 investir nessa área, tá? Seja para sua imagem pessoal, imagem da sua empresa, tá bom? Consulte com o Lucas, a gente vai ficar aqui também no Instagram dele, tá? Para você fazer contato. Lá também ele posta os trabalhos que ele faz, tá bom? Todo o audiovisual mesmo, a produção, a gravação, tá? A edição, ele te entrega tudo pronto com muita qualidade, tá bom? Então vai lá, ele que cuida pra gente toda aqui essa parte nossa aqui do Lipocast, tá bom? E, bom, o cara é bom de papo também, você pode falar com ele, ele fala de tudo com você, tá? Ô Lucas, grande abraço, valeu pela parceria. Sigam ele aí e acompanhem o trabalho dele, tá bom? Voltando então aqui com o papo com a Márcia, e agora a gente vai entrar no assunto que eu acho que no ano passado foi o que mais rendeu em termos políticos aqui em Pará de Minas, Márcia, até porque foi um momento que a cidade nunca tinha
vivido, né? Que foi a cassação do mandato. Assim, antes disso, eu vou lá no final do processo para tentar entender um pouquinho também disso aí. A votação foram 13 votos contrários, né? E 3 contrários à sua cassação e 13 favoráveis, porque aí o presidente não conta. Não, é porque o meu conta, né? Então, 13 e 4. Isso. Você disse no início, até o da verba indenizatória, que você era um grupo de 8. Uhum. O que você acha que aconteceu nesse período para que esses vereadores que votaram favorável à sua cassação, nesse processo todo, depois, eles foram assim, saíram desse grupo, vamos colocar assim. Você teve os vereadores por você, Luiz, Juninho e o Rodrigo. Tá. Esses outros vereadores que estavam no grupo dos 8, mas no final não estavam ali. O que você acha que aconteceu que eles se afastaram e votaram a favor da sua cassação? Divergência de posicionamento, a gente se une com quem a gente se identifica, né? Esses vereadores foram vereadores ali que eu acabei tendo atritos políticos, né? Foi ali, começou muito forte na questão do salário, em janeiro ali do ano passado, quando eles votaram favorável ao aumento de salário, e é uma pauta que eu sempre defendi de votar contrário, porque eu acho que a maioria não merece, não só eu, né, como população toda, igual a gente já discutiu aqui. Depois eu vim com outro projeto também que criou um grande atrito, que foi a questão da transparência na fila do SUS, que isso ali é um calo, né? Tornar transparente essa fila atrapalharia muitas coisas para eles. E foi esses posicionamentos meus de mostrar isso mesmo. E aí a população começou a ficar muito a meu favor. E quando as páginas... É muito interessante que no meu processo de cassação tem várias postagens da página Paradivinos atribuindo a responsabilidade a mim, como se eu precisasse da página de alguém para falar o que eu penso, né? Eu que sempre falei na minha. E o processo é ridículo, né? Eles cassaram o meu mandato porque eu não sou como eles. Eu sempre costumo dizer isso e sempre me posicionei contra. Denunciei vários deles, né? Denunciei ali vereadores, inclusive do meu partido. E aí foi se formando esse cenário que eles me ameaçaram primeiro. O vereador chegou a ligar para o doutor Everton, que era o presidente do meu partido, e falar que se eu não parasse com as minhas denúncias, eles iam cassar o meu mandato. Eu falei, eles vão cassar o meu mandato. Eu não sou mulher de me curvar à ameaça, principalmente vindo de um sistema nocivo, igual o que eu já estava enfrentando. E eu fui até o fim, como eu vou em tudo na minha vida, porque eu sempre falei isso e afirmo até o final, eles têm voto, mas eles não têm motivos. Quem são os vereadores que caçam o meu mandato? São vereadores que respondem por improbidade administrativa. 7 deles. São vereadores que votam contra as minhas pautas. Só assim, porque acho que eu fui adiante demais. Mas antes de ter o seu pedido, né, para investigar, você tinha apresentado um pedido, um processo muito parecido contra outro vereador, que foi derrubado. E foi meio que tipo assim, logo em seguida já veio o seu e ali já aprovaram. Uhum. Nesse momento em que foi por quebra de decoro, primeiro assim, ainda bem que é bom podcast, a gente pensa uma coisa, lembra? Eu queria que você explicasse primeiro o que é esse danado, esse decoro que você quebrou, só para a gente entender. Na verdade, o jornalista da Alterosa fez uma matéria fantástica falando isso, assim, quebra de decoro por falar sobre as funções parlamentares, por criticar. Justo parlamentar que tem imunidade? Eles alegam que a denúncia, além dela ser incompreensível, seja pelos erros de português, seja pela falta de técnica na escrita, seja pela falta de conexão, até mesmo porque quem apresentou foi o Márcio Lara, ela é assim, completamente vazia. Eles pegaram postagens aleatórias. Por exemplo, gente, olha só, isso é uma coisa que se não fosse trágico, seria cômico. Ele teve a capacidade de pegar uma foto minha de Instagram,
onde eu postei que eu ia matar os leões e desviar das antas e falar que eu estava chamando eles de antas. Pessoa que não tem compreensão o que é uma figura de linguagem utilizada por todo o Brasil desde que o mundo é mundo, e só que não é isso. Na verdade, o que eles queriam era caçar o meu mandato, mas eles tinham que inventar alguma coisa porque eles não podiam caçar por decreto legislativo, senão eles tinham feito um decreto legislativo e caçado o meu mandato. Assim, eles, durante o processo, eu vi pessoas de dentro da própria Câmara falar que nas redes sociais você falava, denegrir muito a imagem da Câmara e de alguns vereadores, e que isso foi um motivo, você acha que para eles... E eu continuo denegrindo, né? Porque o denegrir para eles, por exemplo, é eu me posicionar contra a política assistencial barata, eu continuo denegrindo. Vamos ver o que eles vão fazer agora, né? Mas por exemplo, igual no âmbito do legislativo... Eu quero ver o que eles vão fazer agora. Quebra, assim, configura mesmo como claro quebra. Claro que não. Veja bem, deixa eu te explicar. Inclusive parlamentares têm imunidade parlamentar justamente para se manifestar como desejarem no exercício do seu mandato. Isso é uma garantia constitucional. Isso é imunidade parlamentar. Se eu não puder me posicionar contra quem responde por improbidade, porque denegrir a Câmara para eles é isso, vai falar que eles respondem por improbidade. Eles respondem. Isso não é mentira, isso é verdade, é um processo público de interesse público. É falar que eles fazem política assistencial barata. Eles fazem, eles afirmam. Isso não é mentira, isso é verdade. Então, todas essas pautas que eu combatia, que eles entendem como denegrir a imagem, são condutas que eles praticam. Agora, se o que eles praticam denigre a imagem deles, o problema é referente a eles e não a quem fala. Porque se você falar tudo o que eu faço, eu vou ficar muito agradecida de fazer essa divulgação para mim. Agora, se começar a me incomodar, o problema é que a minha própria conduta me incomoda. Sim. Aí é uma opinião que eu tenho do processo em si. Eu acho... Eu posso estar, mais uma vez, totalmente errado, tá? Eu vou até copiar o Maurício Meirelles, que ele fala de achismo, né? O podcast dele até chama assim. É um achismo meu que esse processo foi em cima dessas críticas. E aí é uma pergunta que eu faço. Essa imunidade, ela é referente apenas quando você está lá na tribuna, no plenário, ou ela também é passível em outros ambientes, como a rede social? Ela é inerente a questões relacionadas ao exercício do meu mandato eletivo. Eu tenho imunidade para falar sobre tudo que é relacionado à administração pública, a pautas de interesse público. Isso é imunidade parlamentar. O que é imunidade parlamentar? Ela não alcança críticas pessoais, individuais, calúnias, injúrias, difamações, que são crimes tipificados no Código Penal. Sim. Agora, as questões inerentes à administração pública, eu posso questioná-las e falar sobre elas da forma que eu bem entender. Isso você vê Brasil afora vários parlamentares. Quem tem posicionamentos muito parecidos com os que eu sempre tive, Cleitinho, Nicolas, que são pessoas aqui próximas que eu estou dando exemplos, mas tem inúmeros outros que batem duramente nesses tipos de questões. Gente, e olha, isso não é coisa de parlamentar, não, isso é coisa de cidadão, porque eu continuo fazendo exatamente igual. E agora eu quero ver o que eles vão caçar. Se vai ser meu tipo de eleitor, eu estou esperando. Porque, olha, a única paridade de armas que eles tinham comigo, porque infelizmente eles sabem que eu tenho voz junto com a população. E eu tenho mesmo. A minha rede social, ela tem um alcance inimaginável. E as pessoas, elas se posicionam a meu favor e eles fizeram um grande favor de triplicar isso. Porque se antes elas já estavam do meu lado, agora elas estão mais ainda. E isso realmente incomoda. E a paridade de armas que eles tinham era ficar me cansando com aquelas ameaças ridículas, aqueles processos ridículos internos que eles faziam para mim dar censura. Gente, quem vai me censurar? Quem responde por improbidade, que torrou dinheiro público indevidamente? Sabe, quem fez venda ali, compra direta, denunciei o Dilermando do meu partido.
fez compra direto para o município de 700 flautas pela Multissom. É esse nível de pessoa que está julgando o que eu estou fazendo? Esse processo da investigação, né, que teve, como é que foi? Porque teve um caso que eu me lembro, que foi uma reunião que estava tendo uma oitiva, e ia ter o horário da reunião, os vereadores não compareceram, que estava tendo essa reunião da comissão que estava avaliando. Eles atropelaram, né? Todo o processo. Eles contrataram um advogado, que inclusive é o advogado particular do Dilermando. Mais uma coisa ilegal que a gente fez a denúncia, né? Contratado por inexigibilidade um advogado particular do secretário da mesa para fazer o processo, porque na verdade eles não queriam um advogado para tornar o processo legal, porque senão o processo nem chegaria ao fim. Eles queriam alguém para endossar minha cassação, que eles já tinham os votos, eles já tinham informado que eles tinham esses votos, mas tinham que maquiar com o processo. Então eles contrataram esse advogado para fazer esse processo tocado. O processo tem uma chuva de nulidades e irregularidades que infelizmente vai levar um tempo para eu reverter, porque o juiz de primeiro grau, ele não é o juiz que vai dar uma liminar num processo desse. Isso é uma crítica pontual que qualquer operador do direito em sede de direito administrativo tem essa mesma opinião que a minha. Porque o caso agora está na justiça. É justiça comum, Val? Justiça comum, Então, assim, o que eles queriam era articular alguma coisa, um processo, para cassar o meu mandato. E assim eles fizeram, porque era impossível. Aí eles se perderam no caminho, porque as entrevistas deles foram ridículas. O Marcílio falou numa entrevista claramente: ninguém consegue conviver com ela, porque ela não convive com a gente. Olha, eu não convivo mesmo não, eu tenho muita dificuldade de conviver com as coisas que eles fazem, gente. E eu abomino isso, e eu não fui eleita para conviver com o que eles fazem. Eu fui eleita para fazer o que eu acredito, para defender minhas bandeiras e pautas, que eu as defendi exatamente como está no meu pamphlet lá no meu Instagram. Você pegar minha atuação, ela é exatamente o que eu propus na minha campanha. Eu não fui eleita para ser coleguinha de ninguém, não. Você acha que eles esperavam uma Márcia mais política, que nesse ponto, tipo assim, de relacionar mais, de ser, porque é uma percepção que a gente tem, que você é uma pessoa que realmente é direta, olha, eu quero isso, o objetivo é isso, né? E ali a gente vê, não só aqui na Câmara, mas acho que no Legislativo, na política no geral, que as pessoas são muito políticas mesmo, da questão da negociação, de sentar e tal. Você acha que eles esperavam uma Márcia diferente e acabaram se impactando assim, com a sua forma de atuar? Olha, eu negocio qualquer coisa, mas para mim princípios e valores são inegociáveis. E foi isso que eu não negociei. Eu não negocio nem os meus princípios, nem os meus valores. Por isso eu fui cassada. Eu poderia estar na Câmara até hoje. Eu poderia ser o que eu quisesse lá dentro. Era só eu abrir mão dos meus princípios e dos meus valores e do que eu acredito e me unir a um sistema. Só que eu entrei justamente para lutar contra o sistema. Eu sou trabalhadora brasileira, eu sou da iniciativa privada, eu não tenho profissão política, eu não tenho que me prestar esse papel. Eu não tenho que ficar sorrindo para as coisas que eu não acredito. Eu não tenho que dar tapinha nas costas de uma pessoa que fala mal de mim, sabe? Não é pra mim, não me desce, não dá, e eu não preciso disso, entendeu? Então, assim, se as pessoas se submetem porque aquilo é a forma de viver, porque elas têm como profissão ou por qualquer outro motivo, nada disso me faria submeter a uma condição dessa. Então, o que era pauta propositiva e política, eu sempre tive aberta a negociação. Agora, negociar, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente estava tramitando o projeto do nepotismo, o que aconteceu? O projeto ia atingir especificamente a esposa do Marcílio. A discussão foi só essa, porque a gente não estava fazendo um projeto para Pará de Minas, a gente estava fazendo um projeto para uma pessoa, né? A Câmara não é para discutir para Pará de Minas. Sim, a discussão era por uma pessoa, por um emprego de uma pessoa. Entendi. No meio desse processo, desse projeto, o Marcílio me fez uma emenda para demitir o assessor do Juninho, aumentando para uma regra que não existe em lugar nenhum do Brasil, para barganhar.
Gente, isso pra mim é negociar princípios e valores, isso não é política, não. Eu lutei contra isso, sabe? E isso foi criando essa raiva, porque isso pra mim não é política. Isso não é política, você ter coragem de fazer uma coisa dessa que vai prejudicar não só uma pessoa, mas que pode prejudicar uma cidade inteira num contexto de desenvolvimento por capricho, por interesse particular. Isso não é negociação, não. E ele falou, eu fiz isso porque era a única forma que eu tinha de negociar. Ué, peraí, isso não é política. Gente, isso não é política para mim. Mas aí, eu pensei, o assessor do Juninho é o suplente, se for o suplente, é o Gustavo. Tá. E o caso dele não era nepotismo. Então, isso que eu ia perguntar, qual era a relação Não era, disso? mas eu falei com o Juninho, eu falei, Juninho, não negocie os seus princípios, sabe por quê? Porque o caso do Gustavo, ele não é nepotismo. E eu quero ver quem vai ter coragem de acusar ele. Porque nepotismo, inclusive, é ato de improbidade. Aí eles estão te atribuindo e atribuindo ao Gustavo uma conduta que vocês não praticaram. Aí nós vamos para a justiça. Mas o que era? O nepotismo? Não. Por que ele demitiu o Gustavo? Porque ele aumentou uma regra. Ele aumentou uma regra que... O que isso quer dizer, entendeu? A reação? É porque a esposa do Marcílio, ela é contratada... Não, isso eu entendi. Na prefeitura. Por exemplo, a esposa dele deveria ser demitida porque é nepotismo. Exato. Aí Se o projeto fosse... uma regra de quarto grau que alcançaria o Gustavo, porque aí barganharia com o Juninho. Não, a barganha eu entendi. Agora a relação é no quarto grau. O quarto grau. Isso que não poderia. Não, poderia, porque inclusive eu falei assim, olha, essa é uma emenda que ela pode ser discutida. Ela não é ilegal. Ela não é imoral, porque eu lutava até o fim na Câmara contra a ilegalidade e imoralidade. O que não era ilegal e nem imoral é debate político, tem que ir pro jogo. Aí cada um vota com a sua consciência. Você pode discutir, mas não barganha nada, né? De forma de barganha. Exatamente. Só que isso era chantagem, gente. Isso não era discussão política que ele acreditava. Isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum do Brasil, que não tem sustentabilidade nenhuma. E o projeto foi apresentado por você ou pelo Juninho? Não, ele foi apresentado pela Irene. Pela Irene. E no final das contas, o impacto veio todo em cima de mim, né? Mas eu fui a pessoa que falei, Juninho, não troca. Vamos ver até onde eles vão. E, inclusive, até hoje, a Irene não fez nenhuma denúncia. Mas nós vamos cuidar de resolver isso também. Porque enquanto eu estava na Câmara, eu não queria despender energia com isso. Mas agora eu vou formular a denúncia, vou fazer um abaixo-assinado coletivo, porque a população está esperando isso, nós vamos entregar lá no gabinete dela, porque ela levantou a bandeira, agora ela vai ter que denunciar no Ministério Público. Porque essa é a função dela. O projeto passou. Passou, até com a emenda de quarto grau, mas nada aconteceu, entendeu? Sabe, é tão ridículo. Gente, isso é tão ridículo, mas é tão ridículo que eu sinto que a população faz papel realmente de palhaço de ver uma coisa dessa. E aqui? Mover uma máquina pública, criar uma discussão, um impacto. A Irene, na discussão desse projeto, ela me acusou de tráfico de influência. Gente, pelo amor que você tem a Deus, olha, a capacidade dessas pessoas. E eu levei isso para o judiciário. Eu representei e denunciei contra ela. Porque tudo tem um limite, sabe? Mas eles não têm limite. Eles não têm limite. Só que eu fui uma peça diferente no jogo. Porque eu não me curvei para o sistema. Esses processos, por exemplo, igual você falou que eles estão respondendo, tem algum prazo de improbidade? Por exemplo, esses de improbidade, a promotora denunciou, as pessoas têm direito à defesa, né? Então, eles vão responder. Vai tramitar no judiciário normal. Aí tem que esperar a conclusão. É um processo judicial normal. No caso do seu, né, você, logo depois que saiu o resultado, você entrou com recurso. Então, como é que funciona agora? Que está tramitando também. Isso. A gente teve as liminares indeferidas em Pará de Minas, está em grau de recurso, só que o prazo está suspenso no tribunal. Os meus advogados estão manejando isso. Inclusive, o processo foi tão absurdo, mas tão absurdo, o que eles fizeram na Câmara Municipal, que a OAB estadual
é terceira interessada no meu mandado de segurança. Ela é parte do mandado de segurança interessada pela violação de direito de advogado. Eles negavam acesso do processo para os meus advogados constituídos. Só explica pra gente um pouquinho o que é essa parte. Terceira interessada no mandado de segurança? É porque é o seguinte, a OAB ela só atua judicialmente quando é alguma violação referente ao exercício da advocacia. Como ali foi proibido até dos meus advogados ter acesso ao processo para fazer as defesas, foi notificado, né, a gente formalizou denúncia junto à OAB, foi lavrado autos de infração, inclusive a gente preparou ali denúncias, porque isso é crime de abuso de autoridade, você negar acesso a processo que está em trâmite, né? Isso é crime tipificado pela lei de abuso de autoridade, que o Ricardo Rocha vai responder também. E aí a OAB, diante dessa violação, como instituição para garantir o direito da advocacia, ela se habilitou no meu mandado de segurança. Então hoje a OAB estadual é terceira interessada no meu mandado de segurança. De tão absurdo que foi o que aconteceu. Então, assim, não tem, porque como acaba no ano que vem, né, a legislatura, então não tem prazo, assim, você não pode tem voltar, prazo. voltar. Exatamente. E eu vou te falar, sinceramente, eu não sei se eu quero voltar a exercer o meu mandato. Eu quero ganhar na justiça, né, porque isso é uma coisa que eu preciso fazer, até para que outras pessoas que não quiserem ser parte do sistema não passem o que eu passei. E aí eu também estou movendo as ações competentes, movi contra a testemunha mentirosa do processo. Todo mundo vai ser responsabilizado e eu acredito na justiça. Lá é onde que eu sei trabalhar e eu sei que vai dar certo. Então, assim, para que as pessoas também não passem por isso, porque você não tem que ser igual às pessoas que estão lá. Pelo contrário, cada um pode ser o que quiser. E já teve casos tão graves na Câmara que nunca teve nem processo disciplinar. Só que o problema era eu. Por quê? Porque eu tenho voz. Porque eu tenho representatividade, porque as pessoas me ouvem. Então, escancarar essa verdade, mostrar o que acontece dentro do legislativo, que a maioria das pessoas não sabia, é um incômodo terrível, só que agora piorou. Porque agora a única paridade de armas que eles tinham, que era tentar me intimidar, fazendo aqueles processos ridículos, que eles viviam para fazer isso, nem isso mais eles têm. Agora eu me manifesto como cidadã legítima, como eu sempre fiz, com críticas duras e pontual a atos públicos, ao político, que a pessoa deles tão pouco me interessa, não faz uma diferença. Todas as minhas críticas são inerentes à pessoa pública, ao político no exercício do mandato. E a crítica, ela é o colar da democracia. Eu tô com uma pergunta para te fazer. Você pode falar, eu não vou contar para ninguém não, tá? Você pode falar que eu não vou contar. Eu vou contar. Que dá um excelente corte, já estão comentando. O passarinho verde já me falou só, pergunta lá. Teremos eleições ano que vem, eleições municipais. O seu nome é ventilado para candidatar. Você disse que não sabe se quer voltar para a Câmara, mas o seu nome, você, Márcia Mazagão, tem interesse em se candidatar a prefeito em 2024? Olha, eu sempre falo da mesma forma quando alguém me faz essa pergunta. O que a vida me manda, eu sempre estou pronta. Eu nunca pensei em ter um cargo eletivo, eu nunca pensei em ser vereadora. A situação me colocou no cargo, eu fui eleita, né, democraticamente, e fiz o melhor que eu pude e corresponde ao interesse da cidade. Se o cenário, se o momento for para isso, se for a oportunidade, eu estou pronta e eu vou entregar resultado. O meu único compromisso é com tudo que eu assumo. Na política, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, é entregar o meu melhor e resultado, porque tudo que eu assumo, eu sempre tenho essa vaidade, eu gosto de estar em posição de destaque, de reconhecimento, e eu não vejo isso como negativo, pelo contrário, porque isso não é uma questão de vaidade, isso é uma questão de medir competência. Cada vez que meu trabalho profissional é reconhecido pela forma que eu conduzo, eu vejo que eu estou competente e apta para fazer aquilo que eu assumi.
Então, é a posição que eu me coloco. Se esse for o cenário, se for a oportunidade, se for o momento, e se tiver que ser, eu tô pronta, igual foi para vereadora. Eu pergunto isso porque na próxima eleição o Elias não pode tentar a reeleição e assim, hoje eu vejo poucas pessoas que estão nesse momento de, esse aqui é candidato, porque sempre tem, né? Mas eu vejo poucas, assim, não sei se você tem essa noção também, e se você acha que tem pessoas preparadas na cidade para concorrer ao cargo de prefeito. O mais interessante é que desde o primeiro dia que eu entrei na Câmara, as pessoas falavam, você vai ser prefeita da cidade. E o Legislativo e o Executivo são poderes completamente diversos. Só que o que eu acho que fez as pessoas me projetarem desta forma por uma coisa que nem eu mesma imaginei. Igual eu falei, não entrei na política com a pretensão de fazer uma carreira igual a maioria das pessoas fazem, né? Que as pessoas se programam para entrar na política e falam, olha, eu vou começar o mandato no Legislativo, mas eu quero ir para o Executivo. Já tem aquele traço de metas. Eu só pensava assim, olha, eu vou entrar para o Legislativo, depois que eu incorporei minha campanha ali naqueles 45 dias, e eu vou virar a chave, eu vou transformar a história política dessa cidade, eu vou fazer o que precisa ser feito lá. E então, essa projeção natural, eu acho que é pelo perfil mesmo, de liderança, pelo perfil que você adota, que vai ao encontro do que as pessoas esperam. Eu acho que esse é o maior ponto, né? Quando você está alinhado ali com a vontade da população, essa projeção ela é natural. E, inclusive, um dos principais motivos que fizeram também com que eles fizessem esse processo de cassação é me tornar inelegível. Porque se eu não reverto na justiça, eu não posso me candidatar. E o jogo político, infelizmente, ele é um jogo muito sujo. A gente sabe disso. Então vai depender da decisão da justiça. Exatamente. Sim. Isso eu não sabia. Você resolve até? Resolve? Pô, tem... Tudo se resolve quando as coisas precisam ser e acontecer. Que a gente vê que é amoroso, mas existem os caminhos de medidas liminares que a gente consegue ir subindo e ajuizando para criar um contexto. Você lembra, eu vou dar um exemplo aqui, que nem é para falar se eu concordo ou discordo, mas um exemplo prático jurídico só para as pessoas entenderem. Aquele vereador que entrou numa igreja e fez um protesto e teve um mandato cassado, vocês lembram disso? Ele é até um petista, não. Um vereador petista do Brasil, vocês não lembram disso? Ele entrou na igreja e, meio quebrou a igreja. Não é que quebrou, ele entrou na igreja numa manifestação, ele era negro e fez um protesto, e a Câmara, não sei, eu esqueci se foi o Estado, e a Câmara Municipal cassou o mandato dele. Ele entrou na justiça e ele teve os recursos indeferidos e viria as eleições estaduais. E ele estava inelegível, né? Porque quando a Câmara cassa o mandato, você se torna inelegível ali por 8 anos, quando acabar a legislatura. Então, o STF, em sede de liminar, em reclamação, devolveu o mandato para ele se candidatou e foi eleito deputado. Então, peraí, o inelegível é quando, por exemplo, acaba a legislatura em 2024. Então, a partir de 2025 é que você... Sim, se for levar, que você perderia. Sim, a partir de 2025. Não, eu já estou inelegível hoje. Se tivesse uma eleição hoje para eu concorrer, eu não poderia. Então, a partir da... tá. É o que eu entendi, que seria a partir da, tipo, o fim da legislatura. Não, aí, do então, fim da legislatura, 8 anos. Então, é a partir da cassação, né? Tipo, da decisão, cassação. Entendi. Então, assim, aí a justiça devolveu para ele o mandato, alegando justamente imunidade parlamentar. O direito de manifestação. Essa é uma situação que acho que cada vez mais, eu acho que teremos embates desse, porque a rede social, ela te permite fazer isso e é um meio que tem que ser usado. Veja bem, qual é o motivo de uma pessoa pública não poder ser criticada por qualquer pessoa que pague o seu salário publicamente? Peraí. Não, acho que você a pergunta é essa, né? Eu pago o seu salário, altíssimo inclusive,
Você faz um ato público que eu discordo e eu não posso te criticar publicamente por um ato que você cometeu no exercício do seu mandato relacionado exclusivamente à sua função parlamentar. Eles quase morreram quando aquele outdoor, que inclusive o Pará de Minas que colocou, isso foi para motivo da minha cassação, o Toninho Gladstone ridiculamente estava com um papelzinho anotado falando para as testemunhas: o que você achou da conduta da vereadora apoiar um outdoor de um aumento legítimo? Ô, gente, pelo amor que você tem a Deus, se você não quer sua cara estampada, renuncie a esse cargo. Se um outdoor que não tinha nenhuma frase ofensiva, nenhuma, porque com isso nem eu concordo. Não concordo em ofender ninguém. Ah, o outdoor mostrava só o rosto de quem... Você não lembra desse outdoor? Quem votou a favor do aumento de salário? Esse outdoor estava estampado no meu processo de cassação como se eu fosse alguém que ajudou e que isso fosse errado. Ainda que fosse eu que tivesse ajudado, qual é o erro disso? Não, gente, sabe, as pessoas elas vivem numa bolha, eles vivem numa bolha, porque você ter a capacidade de falar isso, eu ia ter vergonha de falar uma coisa dessa. Você é um político. Aí você se sente no direito de votar e ninguém pode contestar, não, porque agora vai ter mais. Eu já tô batendo antes para ver se vocês não têm nem coragem, pô, mas eles são corajosos, daqui uns dias tá lá para aumentar esse salário de novo, e eu vou bater de novo, e dessa vez eu quero pagar o outdoor. Eu quero pagar com um cheque nominal meu, que eu quero ver o que eles vão fazer. Então, se você que tem aí, que mexe com outdoor, já pode entrar em contato. Já pode vender. Eu falei, a partir de agora eu vou financiar o outdoor informativo. Entendeu? Porque informação, ela não pode ser censurada, não. Vamos estampar a cara de quem está aumentando o salário, não pode, não. Porque antes não estampava, né? Antes eles votavam lá debaixo dos panos até chegar nesse valor absurdo, que até hoje eu não consigo ver essa métrica de aumento que chegou nesses 10 mil. Mínimo, né? Tipo, você acompanha. Sabe o que eu concordava? De cada um receber o salário da Câmara de acordo com o seu imposto de renda. Entendeu? Já que é para ter um salário justo, quanto você vai ganhar? Qual é a sua declaração de imposto de renda quando você é candidato isento? Ah, então é salário mínimo. Porque quem não declara, né, ganha o mínimo. Sim. Ah, quanto você ganhava? Eu ganhava 20 mil. Não, então você vai ganhar 20 mil. Você acha que tem o mesmo salário? Do que você merece, ué, na iniciativa privada. Ah, entendi. Você entendeu? Você pega o seu imposto de renda. Quanto que é? Ah, meu imposto de renda antes... Porque eles alegavam muito assim, ó. Ah, você trabalha no seu escritório, você não largou. E nem vou, porque primeiro, trabalha meio horário. Nesses 23 meses que eu fiquei lá, eu entreguei mais de 30 projetos. Fora requerimento, denúncia, tipo assim, eu tive uma produtividade que, se não me engano, não teve ninguém que teve igual a mim, nem vereadores que estão lá há vários mandatos, nesses poucos meses que eu fiquei. E o salário da Câmara não me remunera, porque eu sou melhor, não, porque eu trabalho duro, gente, muito. Eu trabalho até 9 horas da noite lá no escritório. Eu chego 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, porque eu trabalho muito para merecer meu salário mesmo. E assim foi desde que eu comecei. Eu comecei do zero, eu fiz uma carreira de luta, sofrida. Eu mereço o que eu ganho hoje. O salário da Câmara não me remunera mesmo. Não me remunera. Então, assim... Era um que você não contava. Não é que eu não contava, é porque a partir do momento que eu não estou no meu escritório durante meio horário, eu estou deixando de ganhar dinheiro. E uma hora cara. Minha hora é cara no escritório, entendeu? Então, assim, você vai assim, compensa o salário da Câmara se você fizer cálculos do meio horário que você fica no escritório, se eu fizer o que eu ganho trabalhando no escritório? Claro que não. Claro que não. Você entendeu? É essa que é a diferença. Não é eu trabalhava na Câmara, eu chegava lá 8 horas da manhã, eu postava várias vezes, a faxineira ainda estava limpando a minha sala quando eu chegava.
Porque eu trabalhava de 8 ao meio-dia. E alguns dias eu alternava, ia de tarde, justamente para dar acesso às pessoas. Mas todos os dias eu trabalhava na Câmara Municipal. Fora as reuniões que tem. Agora, voltando um pouquinho que você falou de acompanhar os salários e tal, mudou, parece, as reuniões, né, de horário, para tipo 9. Não, eles estão tentando, a gente já começou a discutir isso, porque é outra coisa, sabe? Nem é a questão de mudar o horário. Mas a cidade está um caos. A pauta da Câmara é mudar o horário da reunião. Então, aí querem passar para terça, 9 horas da manhã. Ninguém vai conseguir. Ninguém da população, quando tiver interesse de pauta, não vai, não. Isso já é ruim. Mas aí é bom que eles não têm que ficar depois de 6 horas, né? Eu acho que a justificativa é essa. Uma vez na semana, que é o compromisso oficial. Quantas vezes o Renato Almeida, que é um vereador que trabalha, que fala isso o tempo inteiro, não marca reunião para durante o dia não, porque eu trabalho. Aí é fazer a Câmara de bico, né? Porque eu trabalho, mas a partir do momento que eu me comprometi, pode marcar meia-noite que eu estava lá sem reclamar. Não, esse caso é sério, porque gente, a Câmara... Uai, pelo amor que você tem a Deus, afinal, entendeu? É uma surpresa, assim, o horário é tudo, tem um regimento interno que estipula tudo isso, né? Não é uma surpresa você chegar e... Aí você vai me desculpar, é 10 mil reais, você tá fazendo um bico, né? Você não pode marcar uma reunião durante o dia e se marca muitas vezes ele não vai. Gente, quantas audiências públicas que é super importante, apresentando receitas do município, tem 4 vereadores. A última, inclusive, eu tive que ligar para o vice-presidente porque não tinha ninguém da mesa diretora para abrir a reunião. Não tinha ninguém para abrir a audiência pública. Eu liguei para o vice-presidente da mesa do plenário e falei, nós precisamos de alguém para abrir a audiência pública. Estava no plenário eu, o Luiz Lima e tinha mais um, se não me engano, para uma audiência pública super relevante da Secretaria de Fazenda. É a apresentação dos números, né, do município. Receitas. É assim que funciona, gente. E foram essas pessoas que caçaram o meu mandato. Você entendeu? Sabe? É cômico você imaginar isso, sabe? E é uma audiência que já é marcada previamente. Não, e mesmo que não fosse, isso é sua maior função dentro do município, acompanhar as contas, né? A gente recebe para isso, inclusive. Sim. Então, assim, é surreal. Ô Márcia, o papo tá muito bom. Mas, né? Eu queria... fazer já 10 perguntas. Eu quero fazer 10 perguntas para você. É o seguinte, é porque eu conversava com ela aqui antes, eu gosto muito disso, eu tenho que achar aqui onde que eu coloquei, que agora eu me perdi aqui. Sumiu, vai ter que improvisar. Não, achei. É o seguinte, a gente vai fazer um jogo, são 10 perguntas rápidas e de respostas que eu queria que você respondesse a primeira palavra, a primeira frase que viesse na sua cabeça. São temas que a gente conversou aqui, inclusive a gente não conversou, aliás, 2. Mas são temas que você vai estar de acordo. Então, assim, a gente vai fazer pergunta para a Márcia, vou falar só um tema. Aliás, nem a pergunta, eu vou falar um tema, você vai me responder a primeira palavra ou a primeira frase que vier na sua cabeça. Mas eu vou começar tranquilo, até porque o papo a gente falou muito aqui de legislativo, de política. A primeira é bem tranquilo. Câmara Municipal. Nada tranquilo, né? A primeira é bem tranquilo. Câmara Municipal. Nada tranquilo, vai lá. A forma de transformar a vida das pessoas. Prefeitura de Pará de Minas. A forma de transformar a vida das pessoas. Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidiário. Haters. Abominável. Direito. Vida. Direita, esquerda ou centro? Centro. Maia. Sonho. A Maia, para quem não sabe, a Márcia está grávida, né, Márcia? É maio, né? Em maio. Em maio, ela vai ganhar a Maia. Voltará para a política? Com certeza, eu faço parte da política, né? E as 2 últimas para fechar. Essa aqui até vale para o Samuel também. Camisa de time para sair.
Brasil! Boa! Não pode, Eu acho que a maior camisa que a gente veste é a da nossa nação, da nossa pátria. Essa é porque, antes da última pergunta, é porque é o seguinte, a Isabela teve aqui, a Isabela Balbini, eu fiz essa pergunta para ela se ela concordava e ela abomina quem usa camisa de time para sair. Aí foi essa pergunta. E você sabia que esse ano, 2023, camisa de time de futebol é tendência da moda no mundo masculino? De fato. Eu acho assim que a camisa de time oficial que todo mundo veste e se abraça é do Brasil, né? A gente vai à Copa, ele une qualquer coisa. Nesse tempo tão difícil, a Copa uniu as pessoas, gente. Foi lindo a Copa, tipo, as pessoas deixaram de se odiar e por poucos dias elas se adoraram por uma mesma camisa, uma mesma causa. E o Brasil não se ajudou, o Hexa não veio. Ô Márcia, pra gente fechar com chave de ouro, a última pergunta: salpicão com ou sem uva passas? Com uva passas. Pessoal, é o seguinte, foi o papo nosso com a Márcia. Márcia, muito obrigado, tá? Mais uma vez por ter aceitado esse convite. O papo foi muito bom, muito agradável. Eu desejo a você, primeiro, com relação a Mai, que seja uma criança muito feliz, tá? E que seja um restante de gravidez aí muito bom. E que você continue assim na sua batalha. Eu acho super importante pessoas que têm esse ativismo mesmo, político, social. Gente, eu que agradeço, eu espero de verdade, né, que vocês caminhem muito com esse projeto. Eu acredito que a melhor forma de transformar qualquer coisa nessa vida é a informação, é conversar sobre todos os assuntos mais diversos possíveis e alcançar pessoas diversas, né? Eu acredito que a comunicação, ela é o centro de transformação de qualquer coisa no mundo. Então, parabéns e muito obrigada pelo convite, né? Eu falo que é sempre um prazer ter um espaço para falar e poder ter essa troca genuína, né? Por alguns momentos a gente aborda temas tão complexos, tão difíceis, mas de uma forma tão leve, né? E que a gente consegue passar ali a verdade da gente, a verdade real para as pessoas. Obrigada. Pessoal, papo então com a Márcia Marzagão, você já confere aí e mais uma vez, tá? Não se esqueça, dê um like aí pra gente, se inscreva no nosso canal, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais e em breve estaremos aí com um novo episódio, um novo convidado e novas histórias. Valeu!